Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. A paz de Jesus. Essa é a Semana Nacional da Família. Era de se esperar que eu falasse sobre família, mas no calendário da nossa paróquia, vocês pegaram da festa da padroeira? Fala que hoje, no grupo de oração Raio de Luz, será uma noite em louvor a Maria. É isso que tá ou não? É isso. Então essa noite nós queremos alcançar o coração de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Eu gostaria de pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa abrir nossa mente e nosso coração, que vocês possam entender o que eu vou falar. O nome, essa igreja, a catedral, é dedicada a Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória, quando Maria foi elevada aos céus, é a assunção de Nossa Senhora. Jesus é a ascensão, Ele elevou-se. Maria é a assunção, ela foi elevada por Deus. Entenderam a diferença? Então Nossa Senhora da Glória, ela está na glória, porque ela foi elevada, é a chamada assunção de Nossa Senhora. Foi elevada ao céu. Escuta isso. De corpo e alma. Não dá para eu falar para vocês da assunção de Nossa Senhora, se não falar a palavra da igreja. O que significa isso? Vê se me entende. É maravilhoso. Gente, eu fico encantada. É maravilhoso. Pensa só. A todos nós, filhos de Deus, olha como eu rezo no creio. Creio na ressurreição da carne, não fala isso? Todos nós vamos morrer. Vai lá no cemitério para você ver. Abre os túmulos lá e vai arrancando o que tem lá. É ossos. Eu falei para vocês que eu conheci meu avô, o pai do meu pai, 20 anos após a morte dele. Coveiro tirando os ossos dele lá e dando para mim, e eu limpando para guardar, trazer de São Paulo para cá. Então, os nossos corpos, nós morremos, já vem o julgamento. Morremos, já vem o julgamento, como diz a carta aos Hebreus. Uma só vez morremos. Isso já corta a raiz do espiritismo. Morremos, diz a carta aos Hebreus, e logo após já vem o julgamento. Porém, é só o nosso espírito que vai. O nosso corpo fica. Vai lá no cemitério. Faz exumação lá, você vê. Não é um monte de cadáver que tem? Só que no último dia haverá a ressurreição da carne. O nosso espírito se unirá ao corpo de maneira gloriosa. Como é que vai ser o nosso corpo? Será um corpo glorioso. Por exemplo, Jesus, de acordo com o sudário, de acordo com os evangelistas, foi flagelado, não foi? Catarrado, não foi? De acordo com Santa Brígida, recebeu 5.480 golpes. Teve tanta pancada, tanto chicote na cintura que parecia uma lâmina cortante, de acordo com o sudário. Quando ele ressuscitou, os discípulos reconheceram ele.
estava num corpo glorioso. Só uma coisa ele conservou naquele corpo: as suas 5 chagas. É como se ele falasse para cada um de nós: vê até onde chegou meu amor. As chagas, sinais do amor. Nós também teremos um dia, no final, no último dia, haverá um julgamento, e vocês sabem. No julgamento final, onde Deus separa as ovelhas dos cabritos. Que dor escutar isso, né? Haverá esse julgamento, haverá a ressurreição da carne. Nos uniremos novamente ao nosso corpo. Como será esse corpo? Um corpo glorioso para os que estiverem em Deus. Porém, com Nossa Senhora, Deus não conseguiu esperar até o último dia. Não conseguiu esperar. Não dava. Diz Santo André de Creta, no ano 720. Diz assim: a carne de Maria era a mesma carne de Jesus, ou melhor, a carne de Jesus era a mesma de Maria. E você sabe que cientificamente, geneticamente falando, é verdade. É verdade. Geneticamente falando, o tipo sanguíneo de Maria tem que ser o de Jesus, porque Maria foi a única. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, mas ele teve a mesma ovulação biológica que você e que eu, que nós tivemos no ventre de Maria. Então Santo André de Creta fala: se Jesus ressuscitou e está no céu em corpo e alma, e a carne dele é a mesma da carne de Maria, era de se esperar que também a carne de Maria estivesse no céu na glória. Mas como é que pode? Que tu na Bíblia, está na Bíblia escrito isso, Marisa? Nós temos o dogmas na nossa igreja. E no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, lá naquela praça de São Pedro, que é a coisa mais linda da face da terra, que Deus me deu a graça de estar lá, diante de 36 cardeais, 555 patriarcas, arcebispos, bispos, sacerdotes, quase 1 milhão de leigos. O Papa Pio XII disse isso aqui: depois de haver mais uma vez elevado a Deus nossas súplicas e invocado as luzes do Espírito Santo, a glória de Deus onipotente que derramou sobre a Virgem Maria sua especial benevolência, em honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para a maior glória de sua augusta Mãe e para a alegria e exultação de toda a Santa Igreja, e pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma de fé revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. É dogma da nossa igreja. Nós temos uma mãe no céu, minha gente. O céu está aberto. O céu tem coração. Tem coração de mãe lá dentro. Tem coração de mãe. Foram brados de alegria naquela hora. E Nossa Senhora no céu, vê se dá para me entender. O Papa Bento XVI diz que o nosso corpo também tem lugar em Deus. O nosso corpo também tem lugar em Deus. E Nossa Senhora passa a ser a onipotência suplicante. Uma coisa veio no meu coração hoje à tarde.
Quem daqui tem a mãe falecida? Levante a mão. Fala para mim. Na hora das dificuldades, você não clama pela sua mãe? Clama não. Você não fala assim: mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Fala com Deus aí para mim, por mim. Fala ou não fala? É bem assim. Nossa Senhora era intercessora aqui na terra. Intercedeu por aqueles noivos nas bodas de Caná. Vai deixar de ser intercessora no céu? Entendam o que eu vou falar. Nossa Senhora, ela passa a interceder por nós de uma maneira diferente das bodas de Caná. Nas bodas de Caná, vê se me entendem, que o Espírito Santo me ajude a ser simples. Jesus, aqui nessa terra, era filho de Deus. Sempre, aqui nessa vida, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas ele era na carne. O que é isso? Ele estava oculto. A divindade de Cristo estava oculto na carne, na humilhação, no sofrimento, na mortalidade. Mas quando Jesus Cristo foi glorificado, todo o poder dele foi exaltado. Jesus, e ele vive com todo o seu poder de Deus, segunda pessoa da Trindade. Nossa Senhora também foi mãe de Deus nessa terra, mas se foi elevada ao céu em corpo e alma. Quando está diante de Deus, ela participa da glória de Deus. Nós não sabemos o que é glória de Deus. Pensamos na glória humana, mas glória é o próprio Deus. Maria está toda em Deus. Se ela está toda em Deus, ela participa de toda a glorificação de Deus. Então a intercessão dela, onde está Deus, está Maria Santíssima. Ela pode ouvir nossas orações. E é ela que me ensina mesmo, minha gente. Eu sou escrava de Maria Santíssima, pela consagração a São Luís Maria Grignon de Montfort, desde o ano 2000. Quem me instruiu para essa consagração profunda foi Dom Murilo Krieger. Sou devota de Nossa Senhora, consagrada a ela. Por essa consagração nada mais eu tenho. Todas as missas que eu assisto há 18, 20 anos diariamente, não são mais minhas, são delas. E ela distribui para quem ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quiser. A única coisa que eu peço para minha mãe, para Nossa Senhora, que ela distribua com vocês também essas graças. E Nossa Senhora escuta a oração de um consagrado a ela. Todas as minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, pertencem a Nossa Senhora. E não tenho medo nenhum, porque antes dessa consagração eu tinha medo. Meu Deus, vou honrar mais Nossa Senhora do que a Jesus? Não. Para eu amar mais Maria do que Jesus, eu tenho que amar Nossa Senhora mais do que Jesus amou. Impossível. E toda a minha consagração a Maria serve para uma única coisa. Se parasse nela, seria idolatria minha. Eu tento pertencer cada vez mais, me unir mais a Nossa Senhora, porque ela foi a criatura mais conformada com a vontade de Deus, que mais teve a forma da vontade de Deus. E quanto mais, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, o Espírito Santo gerou em Nossa Senhora o Filho de Deus. E quanto mais o Espírito Santo encontrar Maria numa alma, mais ele vai gerar Jesus naquela alma através de Maria Santíssima. A minha consagração a Nossa Senhora é para que eu pertença mais a Jesus Cristo. Eu já falei isso para vocês, que quando eu falo mãe, ela grita filho, é a Marisa. Não retém nada para ela, nada para ela. E quem olhar a vida dessa mulher poderia dizer que ela é uma fracassada, que ela foi uma fracassada. Quem olha tudo que ela aconteceu, o que aconteceu com ela, mas ela soube colocar, como diz a palavra que eu ia pegar hoje para vocês, e vou pegar,
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Maravilhas ela proclama. A humildade dela, o jeito dela, a bondade dela, ela colocou debaixo da mão de Deus. Essa mulher foi sempre peregrina, pode ver. Quando ficou grávida do Filho de Deus, não tinha para onde ir. Pensa nisso. Se São José quisesse, ela seria apedrejada por ter ficado grávida. Ela esperou em Deus, sofreu a terrível humilhação da dúvida de São José, mas esperou em Deus. E José, você sabe de toda a história, queria abandoná-la para fugir. Mas Deus falou com ele: José, não tenha medo de aceitar Maria por sua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo, e eu faço das palavras do anjo a minha palavra. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de aceitar Maria como sua mãe, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Nossa Senhora lá, peregrina e forasteira, quando o filho dela morreu, estava ela aos pés da cruz, viúva, pobre, sem ninguém, uma sem ninguém, como muitos dizem. E Jesus falou: São João, leva ela para casa. Eis aí teu filho. Diz Raniero Cantalamessa que assim como Jesus falou: isto é meu corpo, tome e come, esse é meu sangue, tome e bebe. E a Eucaristia foi instituída. Quando ele falou para São João: eis aí a tua mãe, naquela hora ele instituiu Maria como mãe da humanidade, como nossa mãe. Foi preciso que São João a levasse para casa. Se tivesse mais filhos, minha gente, é do costume judeu, é obrigação do judeu cuidar da mãe. Ele não daria ela ao discípulo, mas preste atenção, deu ela ao discípulo que Jesus amava. Só quem tem muita intimidade com o Senhor recebe Maria em sua casa. Isso não é nada. Depois, quando levou ele ao templo, poderia também ser chamada de fracassada. Toda a alegria dela, disse São Matilde, que diz Santo Afonso de Ligório, transformou-se num vaticínio. Uma mulher, no meio de tantas definições do nome de Maria, uma delas significa mar de amarguras. Mar de amarguras. Quando era para ficar feliz com o filhinho de 2 anos, já saía com ele correndo, porque Herodes queria matá-lo. E não venham me dizer que São José era homem o suficiente para sustentar Maria. Era, com certeza. E que tinha dinheiro. Não, venham me dizer se ele era homem o suficiente para sustentar Maria. Certo. Mas não venham me dizer, como muitos já me disseram, ele era rico. Ele era rico, ele podia sustentar Nossa Senhora. O livro do Levítico já mostra que quando ofereceram Jesus ao templo, levaram um par de rolas, que era o sacrifício dos pobres. E Santo Antonino, São Tomás e outros tantos santos disseram que quando fugiram para o Egito, lá passaram extrema pobreza. E diz Santo Afonso de Ligório que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando pediu para Maria um pedaço de pão, ela foi obrigada a dizer: não tenho filho. Muitos dizem dela um fracasso de pessoa, que aos 12 anos de idade perdeu o filho no templo. Uma irresponsável, como eu já ouvi. Mas Maria Santíssima revelou a Santa Brígida que foi uma das maiores dores que ela sofreu, porque achou que Deus tinha tirado Jesus dela porque ela não era digna. Qual foi o murmúrio de tanta gente, de José e Maria terem perdido Jesus? O
O filho dela foi condenado à morte pior que existe para marginais, para pessoas que não prestam. Ela foi considerada, ou seria hoje por nós, como aquela que não soube educar o filho. Quantas blasfêmias escutou Nossa Senhora quando via o filho sendo crucificado. No entanto, minha gente, Deus deu a essa mulher, na humildade dela, o mais alto grau que uma criatura pode ter no céu. Maria é para nós hoje a antecipação do que haveremos de ser, como Jesus. Maria mostra-nos o céu. Está lá no céu toda gloriosa. E tem que dizer mesmo que o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, porque no céu ela foi coroada pela Santíssima Trindade como rainha do céu e rainha da terra. Coroada por Deus, e nós aqui na terra temos que coroá-la também. Ela é intercessora, ela é onipotência suplicante. Como podemos coroar Maria nesse vale de lágrimas, como rezamos? Obedecendo o seu filho Jesus. Obedecendo Jesus. Uma mulher quieta, humilde, que foi coroada rainha do céu e da terra. Ela é chamada de estrela da evangelização. Teve um diálogo ecumênico que o Raniero Cantalamessa, falo tanto dele, né, que eu sou apaixonada pelos livros dele, ele é muito bom. O Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, diz que um irmão evangélico perguntou para ele nesse diálogo ecumênico, porque ele luta muito pelo ecumenismo: por que vocês chamam Maria de estrela da evangelização? O que ela fez para vocês darem para ela esse título? E ele falou assim: ela foi portadora da palavra. Jesus não era a palavra, o verbo de Deus? Não foi ela que no seu ventre carregou a palavra? A evangelização se dá para anunciar a palavra de Deus, e ela carregou em seu ventre a própria palavra de Deus. Estrela da evangelização. Estrela da evangelização. O Papa Paulo VI foi o primeiro a dizer isso, quando ele falou que Nossa Senhora, lá em Pentecostes, foi ela que fez a oração na descida, vamos dizer assim, do Espírito Santo. E naquele momento os apóstolos saíram para evangelizar. Nossa Senhora esteve presente em todos os momentos fortes da nossa igreja. A Anunciação, claro, a cruz e o nascimento da igreja de vinda do Espírito Santo. Ela sabe das minhas dores e tristeza. E eu tinha muita dúvida também. Vamos tentar louvar Maria hoje, pedir para ela ir em nossas casas através da oração, porque eu vi muito assim na minha adolescência. Nossa Senhora, Deus presente em todos os lugares, onipotente, onisciente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles diziam assim no grupo de oração que eu participava: Deus está aqui, com certeza. Jesus está aqui, com certeza. O Espírito Santo está aqui, com certeza. Mas Nossa Senhora, eu não tenho certeza. Várias vezes falava o mesmo pregador essa coisa. E eu tinha no meu coração: não pode. Onde está a mãe? Onde está o filho? Está a mãe? E o Papa João Paulo II, na carta encíclica A Igreja que não vive sem a Eucaristia, fala que Maria está presente em todas as Eucaristias. E a cada 4 segundos se celebra uma Santa Eucaristia. E aos domingos
não fica nem um segundo sem a Santa Eucaristia. Para encerrar esse momento, além de eu ler um pedacinho da Lumen Gentium, eu queria que vocês pensassem comigo mais uma coisa. Maria foi, para tirar uma dúvida talvez, não pensei em falar nisso, mas eu vou falar agora, que muitos falam que Maria não morreu, Maria dormiu. O que nós falamos é da dormição de Maria. Se houve ou não a morte, nós falamos dessa dormição. Foi como se ela dormisse e foi elevada aos céus. Quando ela foi elevada aos céus, eu gostaria que vocês pensassem comigo, porque é algo que me encanta isso. Quando ela chegou aos céus, quando ela chegou no céu, levada pelos anjos, pensa comigo se eu estou errada. Ela conheceu muito bem Jesus, não conheceu? Mas ela conheceu o rosto humano de Jesus. Ele não revelava a ela o rosto divino. Quando ela chegou no céu, o filho dela se mostrou a ela com toda a sua divindade. Ela pôde ver o rosto divino do filho dela também. Ela viu o filho dela em toda a glória, viu ele como Deus, como jamais tinha visto aqui na terra. Ela viu o Pai, ela já conhecia a misericórdia do Pai, mas quando ela chegou, eu penso que a Santíssima Trindade a recebeu. Ela viu o que é a bondade, ela conheceu Deus, o Espírito Santo, o seu esposo. Tanta intimidade, tanto zelo para com Nossa Senhora. Ela pôde conhecer esse Espírito Santo. E como, pensa até em São José, e como mãe, ela continua a velar por cada um de nós, junto a seu filho. E eu espero que não escandalize vocês o que eu vou dizer agora. Santa Brígida disse ter ouvido do próprio Salvador que se não fosse a oração incessante da mãe dele sobre a humanidade, não haveria sinais de esperança e misericórdia. Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que ela faz orações incessantes por toda a humanidade. E uma prima minha, que trabalha no Vaticano, trabalhou com João Paulo II, trabalhou com Bento XVI e agora trabalha com o Papa Francisco, falando sobre as famílias, domingo agora, falando sobre a destruição, o que está acontecendo na Itália, que estão querendo ensinar para as criancinhas que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, o individualismo. Nós temos visto no Brasil a mesma coisa, a ideologia de gênero. Nós temos visto o ataque às famílias. Nós temos visto como o inferno se levanta, como ele quer destruir. Nós temos visto as aberrações. Nós temos visto as aberrações que acontecem com os leigos, com os fiéis, com os sacerdotes. Nós temos visto como nossa fé tem vazado pelos vãos dos dedos. E essa minha prima, eu dizia assim, ela dizia assim: Marisa, está como Sodoma e Gomorra. E eu dizia: pois é, está pior de acordo com alguns teólogos. Mas o que segura, ela chama Inês, lá chama Maria Pia, né? O que segura, Inês, a humanidade, penso eu dizia para ela, é a Eucaristia. O que segura as famílias em pé é a Eucaristia. Ela olhou para mim, ela parou, olhou nos meus olhos e disse assim: junto com a Eucaristia, o que tem segurado a humanidade, e nós temos visto isso, é Nossa Senhora, é a Virgem Imaculada. Ela disse sim a Deus e confiou em Deus quando Ele falou para ela que ia ter um filho por obra do Espírito.
E ela confiou em Deus quando o filho dela deu um grito e falou: pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, e morreu. Ela viveu naquela hora, a hora da fé, a noite escura da alma. E ela sabe o que é entregar o filho para nós, na alegria da anunciação e na tristeza da morte do filho. A onipotência suplicante. Por isso eu falo para você, não tenha medo, leia um livro chamado Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Ele fala, eu sei que pode escandalizar muitos, mas eu não tenho medo. Eu não falo aqui, vê se me entende. O reinado de Nossa Senhora não é um reinado igual ao de Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é criatura. O reinado dela não é um reinado assim, como se ela se mantivesse. Não. O reinado dela não é algo paralelo ao reinado de Jesus Cristo. O reinado dela é um reinado de intercessão. Estão me entendendo? Nada a ver ela com o rei Jesus, rei do universo. Nada. Mas Santo Afonso de Ligório diz assim, que as grandes conversões chegam até nós pelas mãos de Maria Santíssima. E narra muitos fatos. Dentre um deles vou falar para vocês, que já falei, mas vale a pena lembrar. Santo Afonso de Ligório conta. Santo Afonso de Ligório é doutor da igreja. Se é doutor da igreja, significa que tudo que ele deixou é para o nosso crescimento, é de grande valia para a nossa fé. E ele diz que tinha um homem que por 60 anos servia a Satanás. 60. E quando estava para morrer, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santa Brígida e falou: fale para o teu confessor ir lá confessar aquele homem, escravo de Satanás. Santa Brígida falou com o confessor dela que foi lá. E ele falou assim: esse homem, não quero me confessar. Já me confessei muito na vida, sirvo a Satanás. Não quero. O sacerdote voltou e nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Brígida: olha, fala para o sacerdote não desanimar, para ele ir lá de novo. O sacerdote foi pela segunda vez e nada. Pela terceira vez, nosso Senhor Jesus Cristo pediu e ele foi. E quando ele chegou, ele falou para aquele homem: olha, foi Deus que me mandou aqui para usar de misericórdia com você. Ele falou: mas eu não tenho mais jeito, eu estou condenado à morte eterna. Não, você tem jeito. Naquela hora, aquele homem sentiu-se tão envolvido pela graça de Deus que confessou-se 4 vezes no dia. Recebeu a Eucaristia e em uma semana faleceu. E o Senhor Jesus revelou a Santa Brígida, quando ela questionou com certeza, que aquele homem tinha se salvado, porque apesar de servir o demônio por 60 anos, ele guardava no seu coração a devoção às dores de sua mãe. 60 anos servindo o inimigo. E dizem os santos, entre eles São Luís Maria Grignon de Montfort, que quando eu volto para Deus e falo: mãe, no inferno sou uma sirene, perigo, perigo, perigo. Quando clamamos mãe, o inferno treme, porque o demônio sabe que Maria Santíssima me leva a Jesus. É caminhar com Jesus nos passos da Virgem Maria, nos passos da obediência, nos passos da total entrega a Deus, nos passos para deixar Deus colocar-nos onde quer, onde Ele quiser. Onde Ele quiser. Eu tenho muitos planos. Eu não sei se vão se realizar, mas confio na minha Senhora, porque sei que assim como ela, o que eu quero na minha vida é que Jesus cresça e que eu diminua. Não sei o que tem
reservado para mim, nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que são cruzes, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, mas cruzes adocicadas pelo amor de Nossa Senhora. Eu gostaria que nós convidássemos Nossa Senhora a entrar em nossos lares. É tão corrida a nossa vida, né? Dá vontade de falar tanta coisa. Mas aqui em cima, na catedral, aqui subi na escada interna, tem um lugar onde nós fazíamos reunião e onde muitas vezes eu atendia porque não tinha lugar. E um dia, quando acontecia o grupo de oração Raio de Luz, me chamaram para rezar para um casal, como um casal. E quando eu cheguei no sacrário, eu senti que Deus me falou: aqui não, sobe, onde ninguém vai te ver. Eu peguei esse casal e subi. E agora, Senhor, me direcione. Eu falo com Jesus. Para quem eu rezo? Para os dois juntos, né, Deus? Eu estava com pressa, para falar a verdade. Para os dois juntos, né, Deus? Tá bom assim para você? No que eu falei isso, a mulher falou assim: ai, quero fazer xixi, que vontade de ir no banheiro, que vontade de ir no banheiro. Falei: Deus, já entendi tudo. Vai no banheiro então, que eu vou rezar para ele primeiro, depois eu rezo para você. Quando eu coloquei a mão naquele homem, no peito dele, eu estava por trás dele sentado, coloquei a mão no peito e comecei a rezar. Foi uma experiência muito forte que eu tive. Aquele homem começou, vocês vão saber como ele, o barulho que ele soltava pela boca, que nem aquelas touradas que tem, é isso que fala, que o touro passa o pé no chão e faz. Daquele jeito o homem começou a falar. Falei: Senhor, e agora? E ele começou, eu estou falando aqui diante de Jesus, a verdade que aconteceu. E ele sentado na cadeira, eu com a mão nele, pedindo a Deus a serenidade naquela hora. Parecia que o homem flutuava, os pés e as mãos dele batiam, como se querendo me pegar. Naquela hora eu fechei meus olhos. Deus tinha que agir naquela hora, porque senão, como ficaria? O homem é forte. Eu fechei meus olhos e comecei: Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja, amém. Quando eu rezei aquilo, o homem dobrou a violência. E eu fechei meus olhos. Coloquei as mãos sobre o coração dele. Com a mão leve, parecia que paralisava ele. E eu vi, com os olhos fechados, Nossa Senhora aparecendo, com um manto enorme, azul. O azul que eu vi era bem essa cor da parte interna. É assim que eu vi. E vi ela entrando. Conforme ela foi entrando, arrastando aquele manto enorme, o homem se calou. Eu sei que Nossa Senhora ordenou a todo espírito maligno que se calasse naquela hora. Isso que eu queria pedir essa noite. Que Nossa Senhora, com aquele manto enorme, talvez você não esteja sofrendo esse tipo de infestação na sua casa, mas quantas coisas ocultas nos amarrando, quantas pessoas com dificuldade de dar um sorriso, sem alegria, sem força, sem coragem, que amanhece o dia querendo desistir, que amanhece não querendo que ninguém fale bom dia, que não acredita nem mais na missa que assiste, que não acredita mais no poder da oração que faz, desanimou. Queremos pedir a Nossa Senhora que entre em nossos lares e aniquile todo o mal, oculto ou não, presente em nossos lares, presente nas famílias. Quantas famílias que estão destinadas ao insucesso por culpa das próprias pessoas que compõem essa família, porque família é sonho de Deus, é projeto de Deus. E eu sei que por essa noite casamentos serão restaurados por intercessão de Nossa Senhora. Eu sei que muitas graças Nossa Senhora vai derramar hoje. A infinidade de fiéis testemunha isso sobre nossas vidas. É Jesus quem quis. Deus não precisava de Maria.
Deus não precisava dela, mas Deus quis que o Filho chegasse até nós pelo ventre de Maria, porque Ele haveria de mudar de pensamento. Será que também não é projeto de Deus que chegamos até Jesus pelo ventre de Maria? E nós vamos cantar, caminhando com Jesus no céu. Vocês vão ver o que significou essa noite, pela intercessão de Nossa Senhora. Então vamos fora. Nada de moleza, tá bom? Já acabou a moleza, né, Laísa? Acabou. Agora é forte. Segura a mão forte do irmão. Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria. Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria. Fala forte. Minha mãe, tua mãe, mãe de Deus.